Oi, ao som de Janis Joplin, vamos hoje falar sobre água? Sobre água dentro de casa, como é que a gente pode fazer uma gestão mais equilibrada e eficiente desse recurso que parece vai ficando cada vez mais escasso na nossa sociedade? Estamos aqui no forro da casa, na laje, mostrando as caixas d'água e como é que a gente fez a captação de água de chuva a partir de um telhadozinho de 12 metros quadrados. O restante do telhado também capta água de chuva, mas ela é gerida lá fora no terreno e a gente vai ver depois. Aqui nesse telhadinho, a água da chuva que chega, ela é conduzida para essa calha. E aqui então as primeiras águas com folha, material particulado, esse material é retido pelo caminho. Aqui dentro da caixa uma nova redinha vai reter folha e material particulado. Essa água vai ficar numa caixa de 500 litros que é misturada com a água que vem da concessionária. A água está caindo agora. Essa água da concessionária normalmente tem um cloro excedente. Então essa água com um pouco mais de cloro, misturada com a água da chuva, que está carregando germes e bactérias, isso vai ser equilibrado com o excedente de cloro que tem na água. Mas essa água também vai ter poeira, material particulado. Como é uma caixa de 500 litros, essa água vai ficar armazenada aqui durante um tempo suficiente para acontecer a decantação desse material particulado. Então aqui no fundo da caixa a gente vai ter ali grãozinhos de areia, poeira que decantou. E antes dela sair para as outras duas caixas, tem um outro sistema de filtro que a gente fez aqui em casa, utilizando canos de PVC super simples, para evitar que eventual sujeira ou material particulado saia dessa caixa e vá para as outras duas. Aqui embaixo uma caixa de 320 litros, que a gente optou de ter uma caixa exclusiva para vaso sanitário. Então dispomos aqui de 320 litros para a gestão dos resíduos dentro de casa e uma outra caixa de 1000 litros que vai abastecer o restante da casa. Então pia, tanque, máquina de lavar, chuveiro, é a água que sai daqui. Vamos fazer algumas contas para ver como é essa gestão e quanto a gente pode economizar com algo muito simples, de 12 metros quadrados de captação de água de chuva. The Doors, Riders on the Storm, nos acompanha ao fundo aqui dessa fala. Vamos entender um pouquinho o que significa captação de água de chuva para o consumo de uma casa. Olha só, são 12 metros quadrados lá do telhadinho que a gente capta a água. Sabendo aqui que a pluviosidade média nessa região chega a 1.630 litros por ano, a cada metro quadrado, você multiplica um pelo outro, a gente tem ali que aquele telhadinho tem o potencial de captar, em média, 19.558 litros de água por ano. Aqui em casa, o nosso consumo é menos de 100 litros por pessoa por dia. Fazendo as contas outra vez, dividindo um pelo outro, e aí a gente acompanha na tela esses números todos, isso dá um consumo, uma autonomia de 195 dias para uma pessoa sozinha e de 49 dias para 4 pessoas. 49 dias é um mês e meio. No caso de uma pessoa só, com apenas 12 metros quadrados de captação de água de chuva aqui, nesse lugar, a gente teria 195 dias, que dá 6 meses ao longo do ano. Ou seja, seria possível uma pessoa sozinha, só com 12 metros quadrados de captação de água aqui, passar todo o período de estiagem sem problema de água dentro de casa. Um dos lugares que mais gasta água dentro de uma casa, e especificamente o vaso sanitário, principalmente naquelas casas mais antigas e que usam o acionamento direto, aquele acionamento direto pode consumir ali 10, 20, às vezes até 30 litros de água numa única descarga. Com a caixa acoplada, a gente consegue reduzir bastante isso. Essa caixa acoplada normalmente é de 6 litros
Quando a gente construiu a casa, ainda estava chegando no mercado aqui da região aquelas de duplo acionamento, mas era muito cara. Então a gente resolveu fácil esse problema. A gente pagou mais barato nessa caixa e combinamos. Se for só líquido, a gente pressiona o botão o tempo suficiente para diluir e levar esse líquido embora. E está resolvido. Com isso, a gente gasta menos de 3 litros de água. Aqui agora eu gastei talvez 1 litro, 1,5 litros de água. Se for o outro, material sólido, aí sim a gente pressiona o botão até o final e deixa correr toda a água, gastando então 6 litros. Hora de fazer umas contas rápidas outra vez. Então, apertou o botão devagar, são menos de 3 litros. Apertou na totalidade, são 6 litros. A caixa d'água lá em cima, ela é exclusiva para vaso sanitário. Se a gente utilizar na totalidade 2 descargas por pessoa por dia, a gente tem ali garantia de, no caso de 4 pessoas, de 7 dias de água garantida ali para vaso sanitário. O que é bastante interessante no caso de falta d'água ou de uma crise hídrica como a gente teve há poucos anos atrás aqui no Sudeste. Outra possibilidade super simples e barata para economia de água numa casa é a utilização de arejadores nas torneiras. A partir de R$ 4,00 é possível conseguir arejador e fazer adaptação, e uma torneira dessas a partir de R$ 30,00 já é possível conseguir. Então, muito barato. Vamos fazer aqui um breve experimento. Eu marquei aqui, são 2 litros a capacidade desse recipiente. Vamos ver quanto tempo demora para encher esses 2 litros com arejador e sem arejador. E aí, com uma regrinha de 3, a gente consegue fazer os cálculos com facilidade. Eu estou com o cronômetro aqui anotando o tempo. A gente vai arredondar esse tempo para facilitar as nossas contas. Terminando aqui, opa, começou a sair, fecho a torneira. Volto daqui a pouquinho que vou usar essa água nas plantas ali fora. Aqui eu já coloquei o arejador na posição. Vamos abrir a torneira, vamos ver quanto tempo ele vai demorar para encher. Sem arejador foram 16 segundos. Com o arejador, vamos marcar o tempo e ver quanto deu. Ok, 23 segundos. É uma diferença substancial. Vamos para as últimas contas? Vamos dizer que a gente vai lavar a louça e vai demorar 5 minutos com a torneira aberta. Nesses 5 minutos equivalem a 300 segundos. Fazendo as contas, então, 16, 300, regra de 3, a gente tem 37 litros de água gastos durante esses 5 minutos. No caso de usar o arejador, isso cai para 26 litros de água, uma diferença de 30%. Isso significa que se você está usando o arejador, você vai economizar 30% de água na hora de lavar a louça. Porém, e aqui nós vamos conversar, você não vai abrir a torneira durante 5 minutos na totalidade para lavar a louça. O que a gente faz, para economizar ainda mais, abre um pouco a torneira, molha a louça, fecha a torneira, lava a louça, abre um pouco a torneira, enxágua a louça, fecha a torneira, e aí a economia é muito maior. Se os vídeos têm sido úteis, vou pedir que vocês entrem no canal, se inscrevam, cliquem lá no sininho, tanto no Facebook quanto no YouTube, e receberão as novidades que a gente postar aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima!